Shanks sabe da existência do chapéu de palha gigante congelado que é mantido nas câmaras de Imu em Mariejoá. Nós descobrimos que Shanks viveu em Mariejoá por anos e durante esse tempo aprendeu muitos segredos sobre Imu, sobre a Akuma no Mi, o contrato dos Cavaleiros Sagrados. E com certeza ele sabe ainda mais do que já foi revelado até agora. Não é segredo que o chapéu de palha tem uma importância enorme no mundo de One Piece. Os personagens mais importantes ligados à história já usaram esse chapéu: Joy Boy, Goldie Roger, Shanks e, claro, Monkey D. Luffy. Inclusive, toda a tripulação de Luffy é nomeada por causa dele. No capítulo 906, outro chapéu de palha gigante e congelado foi revelado em Mariejoá, o que confirmou que esses chapéus são muito mais importantes do que imaginávamos. Sempre existiram teorias sobre o chapéu de palha do Luffy, e isso não é nenhuma surpresa quando estamos falando da escrita do Oda. Alguns acreditam que ele seja um mapa para o tesouro por causa de algumas falas interessantes no início de One Piece. Outros acham que ele era a coroa de Joy Boy. Há quem diga que ele possui uma Akuma no Mi ou algum outro tipo de poder especial, e assim por diante. É claro que tanto o chapéu de palha do Luffy quanto o chapéu congelado de Mariejoá têm significados importantes, mas cada um à sua própria maneira. Então vamos começar falando do chapéu de palha do Luffy. Oda já tinha a ideia desse item antes mesmo de One Piece existir. Quando ele criou Romance Dawn versão 1 e 2, ambos os capítulos giravam em torno de poucos temas principais. Na primeira versão vemos Luffy, Shanks, Nami e um vilão que lembra bastante o Buggy. A história é basicamente a mesma. Shanks entrega o chapéu de palha para Luffy e o chama de seu tesouro. Tenho certeza de que todos vocês se lembram de como Luffy ficou furioso quando o Buggy cortou seu chapéu de palha. Aquela foi a primeira vez que vimos Luffy realmente com raiva. E a mesma coisa acontece em Romance Dawn 1. O inimigo pisa no chapéu de palha, e a expressão de Luffy muda de calma para fúria em questão de segundos. Já em Romance Dawn versão 2, Shanks não aparece. Continuamos vendo Luffy, Nami e um inimigo parecido com Buggy, mas Shanks é substituído por Garp. É Garp quem dá a Luffy uma Akuma no Mi e também o chapéu de palha. Mesmo assim, nessa versão, Luffy continua tratando o chapéu como seu tesouro. A partir disso, podemos especular que o chapéu de palha tem um significado muito maior. Ele não está ligado apenas à relação entre Shanks e Luffy. E como algumas teorias sugerem, o chapéu do Luffy não é um mapa para o tesouro, nem é o motivo pelo qual Shanks pediu que ele devolvesse o chapéu quando se tornasse um grande pirata. Oda tinha uma ideia completamente diferente para o chapéu de palha, ainda antes de começar One Piece. Diferente do chapéu congelado de Mariejoá, o chapéu de Luffy não possui superpoderes, nem é um mapa para qualquer tipo de tesouro. E sinceramente, isso seria meio idiota. Luffy já tem proteção de roteiro suficiente. A intenção do Oda com o chapéu de palha sempre foi representar amizade e cuidado. Todo mundo possui algum objeto ao qual é emocionalmente ligado porque ele lembra bons momentos ou pessoas importantes. Para outras pessoas, é apenas um objeto. Mas para você, e no caso do Luffy, esse chapéu significa o mundo inteiro, porque pertence ao seu herói, Shanks. E também o lembra da sua infância e do motivo pelo qual ele decidiu se tornar um pirata. Por isso, mesmo sendo apenas um chapéu, Luffy está disposto a lutar contra qualquer um por ele. No final de Romance Dawn 2, Oda ainda adiciona um painel aparentemente aleatório, onde Garp diz a Luffy que o verdadeiro tesouro não é um diamante gigante, nem ouro, prata ou pérolas, e que um dia ele entenderá isso. O chapéu de palha é um símbolo de conexão, confiança e amor. Os únicos personagens que já usaram o chapéu de Luffy foram Nami, Robin, Usopp e Tama. E nem preciso explicar o quão próximos todos eles são do Luffy. Esse significado de conexão também aparece em pequenos detalhes. Por exemplo, quando Luffy e Buggy se encontraram pela primeira vez, Buggy odiava o chapéu de palha porque ele o lembrava de Shanks, e por isso o cortou. Mais tarde, eles se reencontram em Impel Down e acabam criando um vínculo. E na última vez que se encontram, em Marineford, é o próprio Buggy quem devolve o chapéu de palha para Luffy. Outro exemplo é quando Luffy guarda o Vivre Card do Ace dentro do chapéu. Existem muitos outros pequenos detalhes como esses, mas eu sei que muita gente não gosta quando mistérios acabam sendo explicados apenas com amizade e sentimentos. Então, vamos para a segunda parte. Agora, o chapéu de palha congelado de Mariejoá, que não carrega apenas um significado simbólico, mas também poder. As teorias mais populares dizem que esse chapéu pertenceu a Joy Boy ou a algum gigante. Alguns acreditam que ele seja a arma ancestral Urano, enquanto outros dizem que era a coroa de Joy Boy. Eu acredito que não seja nenhuma dessas opções e o Oda já nos deu pistas suficientes para entendermos o que ele realmente representa. Se Joy Boy era parecido com Luffy, então ele provavelmente tinha a mesma personalidade. Luffy não quer governar nada, ele só quer ser livre. Por isso, as teorias de que o chapéu era a coroa de Joy Boy e que Imu apenas o guarda não fazem muito sentido para mim.
Deve existir um motivo muito específico para Imu manter esse chapéu guardado em Mariejoa e não simplesmente destruí-lo. Como eu disse antes, o chapéu de palha do Luffy simboliza amizade e cuidado. Roger deu o chapéu para Shanks, só que Shanks deu para Luffy. E Luffy só empresta seu chapéu para pessoas com quem ele realmente se importa. Mas essa não é a única linha do tempo onde isso acontece. Por exemplo, Ace também tinha um chapéu parecido. Ele inclusive criou um chapéu de palha para o pequeno Ors Jr. por causa da sua ligação com o sol. Ace disse que aprendeu a fazer esses chapéus na terra de Wano, com a Otama. Se Otama nunca tivesse ensinado Ace a fazer aquele chapéu, então Ors Jr. nunca teria se tornado um aliado do Barba Branca, e também não teria feito sua enorme contribuição na tentativa de salvar Ace em Marineford. Eu também gosto muito do detalhe que o Oda adicionou ao mostrar que foi extremamente difícil para o Ace confeccionar aquele chapéu por causa da sua Akuma no Mi, mas mesmo assim ele conseguiu. Isso reforça ainda mais o valor simbólico do chapéu de palha. Além disso, nós já vimos chapéus de palha em outras linhas do tempo. No flashback de Noland, o mentiroso, por exemplo, aparece uma criança aleatória usando um chapéu de palha há cerca de 400 anos. E no capítulo mais recente também vimos um membro do clã Dave usando um chapéu de palha em God Valley. Tudo isso me leva a acreditar que essa tradição do chapéu de palha vem diretamente de Joy Boy. E esse significado já existia há 800 anos. Ou seja, todos os chapéus de palha compartilham o mesmo simbolismo. Porém, apenas um deles é realmente especial. O chapéu de palha congelado de Mariejoa. Mas por quê? No capítulo 968, vimos os Reis dos Mares falando sobre dois soberanos. É bem claro que eles estavam se referindo a Joy Boy e aquele que pode se comunicar diretamente com os Reis dos Mares. Ou seja, Poseidon, que no tempo atual é a Shirahoshi. Roger escutou essa conversa quando os Reis dos Mares disseram que Poseidon nasceria em 10 anos e precisaria de mais 15 anos para amadurecer. Eles também mencionaram que esses dois soberanos se encontrariam novamente. E isso já aconteceu. Luffy e Shirahoshi já se encontraram. Por causa disso, Roger percebeu que alguém ainda nasceria e que, no futuro, essa pessoa superaria até mesmo os piratas do Roger. Eles simplesmente chegaram cedo demais. Eu acredito que Joy Boy deu um chapéu de palha para Poseidon há 800 anos, como um símbolo de amizade. Mas não era apenas um símbolo. Nós sabemos que Shirahoshi, a Poseidon atual, é uma das personagens mais fracas e indefesas da história. Mesmo possuindo um dos maiores poderes do mundo, se fôssemos usar uma linguagem de jogo, o ataque dela seria 100 de 100, mas a defesa seria praticamente zero. E mesmo para outros personagens extremamente fortes, é quase impossível lutar contra inimigos poderosos e, ao mesmo tempo, proteger uma arma ancestral viva como ela. O que eu quero dizer é que, mesmo que Joy Boy tentasse protegê-la durante o século perdido, um inimigo mais fraco que Joy Boy ainda poderia atacar Poseidon de surpresa e derrotá-la. Além disso, Joy Boy tinha um inimigo ainda maior para enfrentar, Imu. Por isso, eu acredito que Joy Boy selou seu hack mais poderoso dentro de um chapéu de palha e o entregou a Poseidon para protegê-la durante a guerra. Um exemplo parecido disso acontece quando Shanks aparece no navio do Barba Branca. O hack dele afetou automaticamente toda a tripulação e foi tão forte que chegou a danificar o próprio navio. Agora imagine o que o hack mais poderoso de Joy Boy seria capaz de fazer. Em Egghead, Oda revelou algo extremamente importante: o nó de hack de Joy Boy. Joy Boy selou uma parte do seu hack do rei dentro do robô gigante Emmet, que poderia liberar esse poder ao desatar um nó em seu corpo. Por possuir o hack de Joy Boy, Emmet foi capaz de liberá-lo de uma só vez, em uma explosão massiva. Esse hack foi tão poderoso que se espalhou por uma enorme distância além de Egghead e chegou a anular temporariamente os poderes de Akuma no Mi dos 5 anciões. Os Gorosei foram forçados a retornar para Mariejoa e Imu teve um verdadeiro episódio de trauma ao sentir aquele hack novamente. E se Joy Boy deu um fragmento do seu hack para proteger Emmet, então é óbvio que ele também deu uma parte, ou até algo muito maior, para Poseidon, que era a personagem mais indefesa e, ao mesmo tempo, uma das mais importantes do seu lado. Inclusive, por que você acha que o Oda revelou o conceito do nó de hack agora? Não foi apenas para expulsar os Gorosei de Egghead, aquilo foi uma preparação para algo muito maior no futuro. Não existe a menor chance de que Emmet, um robô gigante que sobreviveu por séculos, tenha sido o único a receber um fragmento do hack de Joy Boy. Nós ainda não conhecemos toda a tripulação de Joy Boy, mas podemos fazer um paralelo com Luffy e os Chapéus de Palha. Zoro, Sanji e Jinbe provavelmente não precisariam do hack do Luffy. Mas se o Franky, que é um paralelo direto com o Emmet, recebesse um nó de hack, então Nami, Robin, o Zop e os outros também receberiam. E se eu tivesse que escolher um personagem que mais precisaria do hack do Luffy na guerra final, sem dúvida nenhuma seria Shirahoshi. Uma garota indefesa que carrega o poder de uma arma ancestral. Poseidon não é como Pluton. Pluton provavelmente é um navio gigantesco e quase indestrutível, que não precisa de defesa. Mas imagine Shirahoshi ou Poseidon há 800 anos, no meio da guerra final. Sim, os Reis dos Mares a protegeriam.
talvez algum personagem forte também. Mas em um mundo cheio de Akuma no Mi, proteger alguém como ela é extremamente difícil, não importa o quão forte você seja. Nós vimos isso na luta entre Luffy e Kizaru. Mesmo vencendo no final, Luffy teve enormes dificuldades para proteger Vegapunk e lutar ao mesmo tempo. Agora imagine se o inimigo fosse Imu, Figarland Shamrock ou alguém ainda mais poderoso que Kizaru. Em conclusão, o chapéu de palha gigante congelado em Mariejoá pertenceu a Poseidon há 800 anos e estava impregnado com o haki mais poderoso de Joy Boy. É por isso que esse chapéu é tão gigantesco. E é por isso que Imu estava segurando uma foto da Shirahoshi antes de visitar a câmara congelada. Imu não pode destruir o chapéu de palha porque isso liberaria o haki mais poderoso de Joy Boy. E nós não sabemos o que esse haki faria com Imu, com os Gorosei ou até com a própria Mariejoy. Talvez esse hack seja tão absurdo que o chapéu seja literalmente indestrutível. Por isso, Imu mantém o chapéu de palha gigante em uma câmara congelada, desativando seus poderes. Muito provavelmente, Imu e o governo mundial também foram responsáveis por congelar os gigantes antigos, já que esse parece ser o método padrão dele. Quando Imu teve aquele episódio traumático ao sentir o hack de Joy Boy em Egghead, eles provavelmente entraram em pânico, acreditando que tinham capturado e contido o último resquício desse hack dentro do chapéu. Como eu mencionei no começo, Shanks viveu em Mariejoá por anos. Ele aprendeu sobre Imu, sobre os contratos, sobre a Akuma no Mi do Nika e muito mais. Com certeza, ele também chegou até a câmara congelada. Se o Sabo conseguiu se esconder ali e presenciar Imu e os Gorosei em apenas um dia, então Shanks, ao longo de vários anos, certamente descobriria aquele lugar. Um usuário de hack tão poderoso quanto Shanks, com certeza sentiria a presença daquele hack vindo da câmara. Desde o início, Shanks sabia que um chapéu de palha significava muito mais do que apenas um chapéu. E quando a Akuma no Mi do Nika escolheu Luffy, Shanks teve certeza de que ele era o escolhido. Como ele mesmo disse depois, ele apostou tudo nele. Eu também acredito que o chapéu funcionou como um sinal ao longo da jornada dos chapéus de palha, para que antigos membros dos piratas do Roger reconhecessem Luffy e o ajudassem. Crocus, Scopper, Gaban. Resumindo, o chapéu de palha é um símbolo de amizade. Ele funciona quase como um talismã no mundo de One Piece. Com exceção do chapéu de palha congelado em Mariejoá, que contém o hack mais poderoso de Joy Boy e será extremamente importante no futuro. E se algum dia for confirmado que o D significa amanhecer e que o chapéu de palha simboliza o sol que nasce, isso será apenas mais um detalhe genial criado pelo Oda. Para quem chegou até aqui, eu quero compartilhar uma ideia sobre por que o chapéu de palha do Luffy também pode ser extremamente significativo e importante. Uma das maiores perguntas que eu sempre tive é: por que o mundo está esperando exatamente há 800 anos? O que deveria acontecer 800 anos após o século perdido? E por que os piratas do Roger chegaram cedo demais? Essa teoria pode responder tudo isso. Eu quero começar falando de Gaimon. Ele sempre me intrigou muito. Não só ele, mas todo o capítulo 22, que marca sua estreia, e também sua única participação direta na história, desconsiderando capas de volume. Sempre achei esse capítulo estranho. Ele é ótimo, sim, mas ao mesmo tempo muito fora do padrão. Ele é praticamente um arco próprio. A história começa e termina dentro do mesmo capítulo. Isso não acontece em nenhum outro momento de One Piece. Oda apresenta um personagem que nunca mais reaparece e nem sequer é mencionado novamente, até ser lembrado de forma indireta em Egghead, mais de 25 anos depois. Isso já é curioso por si só. Por que Oda decidiu mostrar Gaimon novamente depois de tanto tempo? E mais estranho ainda, apesar de ser um bom capítulo, ele parece quase um filler. Ele fica entre dois arcos, e sinceramente, nada mudaria na história se esse capítulo simplesmente não existisse. Se você lesse One Piece pulando o capítulo 22, nem saberia da existência do Gaimon, e ainda assim todo o resto da obra continuaria exatamente igual. Não haveria nenhuma sensação de algo faltando. E agora vem outro detalhe importante. Esse capítulo tem 29 páginas. Ele é o segundo capítulo mais longo de todo One Piece, perdendo apenas para o primeiro capítulo, que tem 53 páginas. Isso significa que ele é cerca de 10 páginas maior que a média da época e até 14 páginas maior do que os capítulos atuais. Além disso, esse capítulo faz algo muito raro. Ele desromantiza a pirataria. Isso é extremamente estranho. Por que Oda escreveria um capítulo completamente desconectado do resto da história? E ainda por cima tornaria ele um dos mais longos de toda a obra? Isso dá ao capítulo um peso enorme, e isso não faz sentido algum, principalmente naquela época. No One Piece pré-time skip, e ainda mais no início da saga East Blue, cada painel importa. Não existe painel sem propósito. Nenhum, e ainda assim, esse capítulo parece ser exatamente isso. Um conjunto de painéis sem função aparente.
Então, na minha opinião, só resta uma explicação lógica. Esse capítulo precisa estar conectado ao núcleo da história, ao enredo principal, ao próprio One Piece. E eu acredito que ele se conecta a um dos painéis mais importantes de todo o One Piece pós-time skip. A chegada de Goldie Roger a Laugh Tale. A leitura da verdadeira história do século perdido. A descoberta do One Piece. O momento que fez Roger ser coroado como o rei dos piratas. Tudo isso foi apenas sugerido, nunca mostrado. A única coisa que nós vimos foi a reação deles, e isso é óbvio. Oda não queria revelar algo tão importante antes dos verdadeiros protagonistas chegarem lá. Mas existe uma pergunta ainda mais óbvia. Por que eles riram? É curioso como esse detalhe recebe tanta importância, mesmo parecendo apenas uma anedota, quando comparado a perguntas muito maiores que ainda não foram respondidas. O que é o One Piece? Por que os piratas do Roger o deixaram lá? Onde fica Laugh Tale? Como se chega até lá? Por que ninguém nunca tropeçou nesse lugar por acaso? Por que Roger chegou cedo demais? Todas essas perguntas gigantes foram apenas insinuadas ao longo da história. Mas uma das páginas mais icônicas do pós-Time Skip foi dedicada simplesmente a eles rindo. Isso não é estranho? E curiosamente, Gaimon e Roger têm mais coisas em comum do que parece. Ambos eram piratas. Ambos seguiram mapas do tesouro. Claro, muitos personagens se encaixam nisso, mas ambos chegaram ao destino final. Ambos alcançaram o ponto marcado, e chegar nesse ponto significou o fim da carreira pirata para os dois. Ambos também tiveram que esperar 20 anos depois de chegar lá. Roger não podia esperar tanto tempo, mas ele sabia que havia chegado 20 anos cedo demais, o que é uma especificidade muito estranha. O tesouro que Gaimon acreditava encontrar não estava lá. E, assim como ele, depois de seguir todos os poneglyphs até Laugh Tale, Roger não encontrou One Piece. Ele simplesmente não estava lá. E é por isso que eles riram. Depois de anos viajando pelo mundo mais vasto, perigoso e extraordinário que existe, eles chegam ao destino final apenas para descobrir que o tesouro ainda não tinha chegado. Que eles estavam 20 anos adiantados. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual os piratas do Roger não levaram o One Piece. A história começa com Roger dizendo que deixou o One Piece lá para quem quisesse pegar, mas no capítulo do Gaimon aprendemos que o mundo não funciona assim. Tesouro é de quem chega primeiro. Se eles tivessem encontrado o One Piece, eles teriam levado. Mas não levaram porque não puderam, porque ele não estava lá. Isso também explica por que Shanks e Buggy só estão indo atrás do One Piece agora. Por que eles não foram antes? Não é apenas porque Roger não conseguiu cumprir algo antes dos 20 anos. É porque o tesouro não existia naquele lugar durante todo esse tempo. E agora, finalmente, o momento chegou. É por isso que Shanks estava esperando. E é por isso que ele decidiu agir logo após o despertar da Akuma no Mi do Luffy. Mas então vem a grande pergunta. Por que o One Piece não estava lá? A história do Gaimon nos ensina que mapas do tesouro normalmente levam a lugar nenhum porque o tesouro já foi roubado. Mas o One Piece é diferente. Ninguém nunca chegou lá antes. Então ninguém poderia ter levado. E é aqui que acontece a virada genial. O tesouro não estava lá não porque alguém o roubou, mas porque ele ainda não tinha sido deixado lá. Aqui entra a última peça do quebra-cabeça. Há 800 anos, o povo do antigo reino criou inúmeras medidas de segurança para garantir que algo, o One Piece, permanecesse seguro. Eles o esconderam e criaram a caça ao tesouro mais absurda e difícil da história. Mas não só isso. Para garantir que ele não fosse encontrado antes da hora certa, eles o tornaram completamente inalcançável, inexistente. O One Piece foi enviado 800 anos para o futuro usando a Toki Toki no Mi. Tudo o que os piratas do Roger encontraram foi um poneglyph dizendo, entre outras coisas, que o tesouro ainda não havia chegado. E eles tinham Lady Toki com eles, que confirmou que isso era possível. Eu também acredito que não apenas o One Piece, mas talvez um ou mais companheiros de Joy Boy ou outras pessoas tenham viajado no tempo. E é exatamente nesse momento que o chapéu de palha do Luffy se torna crucial. Quando pessoas que viveram na era de Joy Boy há 800 anos virem um pirata de chapéu de palha que finalmente alcançou o One Piece, elas terão certeza absoluta de que ele é o escolhido. Eu não estou dizendo que o chapéu de palha seja o fator decisivo. Shanks ou Buggy ainda podem encontrar o One Piece, mas o que eu digo é que o chapéu de palha do Luffy funcionará como uma confirmação final. As palavras do Barba Branca para Teach, dizendo que ele não era o homem que Roger esperava, talvez não sejam apenas metafóricas. Pode ser que realmente exista alguém esperando em Laugh Tale, alguém que viajou no tempo desde 800 anos atrás. É isso por hoje. Escreva nos comentários o que você acha dessas teorias. E se quiser saber mais sobre os planos futuros, é só se inscrever no canal e clicar no próximo vídeo. Obrigado por assistir.